Vem pro fute, vem. Você aí que tá assistindo, vem pro fute comigo porque eu vou te falar uma coisa. Eu esperava qualquer coisa desse segundo episódio de Dandadan, mas o que eu não esperava, o que não tava na minha lista de possibilidades, definitivamente era ver personagens de Dandadan jogando um futebol, batendo embaixadinha, cara, fantástico, simplesmente inusitado ao nível extremo. Tô aqui hoje pra trazer pra vocês a minha análise do segundo episódio dessa segunda temporada de Dandadan, episódio esse que eu já quero deixar registrado que eu achei melhor que o primeiro. Vocês falaram nos comentários do primeiro vídeo que o segundo seria melhor, e de fato eu acho que foi. Eu quero muito saber que nota vocês deram pro episódio de hoje, então não esqueçam de comentar com a hashtag FUTE e também deixa nos comentários que jogador de futebol vocês acham que o Didi transformado daquele jeito no final do EP lembrou vocês. Queria dizer nada não, mas o pai Cristiano Ronaldo é a minha referência. Comenta o jogador que vocês acharam que lembrou. Bom, pra quem não lembra, só fazendo um recap rápido, o primeiro episódio dessa segunda temporada de Dandadan tinha terminado daquele jeitão meio esquisito, né? Dos três que tinham acabado de entrar na casa e eles estavam sofrendo, sabe? O Karun tava se transformando, mas de um jeito meio bizarro. A Momo também caída no chão e o único que não tava sofrendo nada com aquilo era o Didi. E esse episódio não perde tempo não, ele já vai começando assim, ó, batendo na sua cara, falando, ó, se prepara que aí vem coisa. Porque se o Karun, que já tava meio descontrolado, ele simplesmente parte pra cima do Didi pra tentar atacar ele. E de início a gente já fica, peraí, mas o que tá acontecendo, velho? Que diabo tá acontecendo? E como se já não pudesse piorar a situação ali, que já tá um verdadeiro caos, o Karun e a Momo começam a tentar se matar. E o Didi, ao mesmo tempo que tá sem entender nada do que tá acontecendo, ele também tem que tentar salvar os dois de se matarem. E vamos ser sinceros, se não fosse a velha Turbo presa dentro do gato ali, ficaria difícil pra gente entender o que tá acontecendo, porque a gente ganha uma informação valiosa quando o gato aparece, né? Basicamente a véia explica pra gente que na verdade o que tá acontecendo com o Karun e com a Momo é por conta das ondas psíquicas da minhoca, do minhocão lá que tá jogando essa energia neles. E essa energia causa eles quererem se matar. E é até nesse momento que o Didi ele começa a se perguntar, pera um pouco aí, então será que isso tem a ver com o que aconteceu com os meus pais? Porque né, todo o mesmo local, a casa onde eles moravam, é complicado pra dizer no mínimo. E agora eu vou falar a realidade. Até então eu não era super fã do personagem do Didi, tá? Eu tô sendo sincero aqui com vocês. Não era o meu personagem favorito, eu acho que eu gostava muito mais do Karun e até da própria Momo, até do gato também, da véia Turbo, mas a partir desse momento que o Didi começa a tentar salvar o pessoal e realmente, sabe, segurar os dois, um embaixo de cada braço e sair correndo, exibindo o físico de atleta dele, ele começou a ganhar alguns pontos comigo, porque, cara, era um personagem que até então pra mim era só, sabe, alívio cômico, não servia pra muita coisa além disso, e agora ele tá começando a mostrar o seu valor, então o personagem tá crescendo muito comigo. Não sei com vocês, já deixa nos comentários se vocês também pensam a mesma coisa. Só que é aquela velha frase que eu costumo falar nas reviews e análises aqui no canal, né? Sempre que uma situação tá ruim, ela pode piorar, exatamente. E é exatamente isso que acontece, porque quando novamente o Karun e a Momo estão ali pra quase, ó, do nada, simplesmente aparece um corpo esquisito de o que parece ser um espírito, talvez um demônio, e do nada a gente descobre que se chama olho demoníaco, que é um bicho com uma aparência, assim, assustadora, pra ser sincero. E como a própria velha Turbo dentro do gato explica, é só as pessoas olharem no olho desse cara que simplesmente elas enlouquecem e começam a tentar se matar. Só que é confuso entender o que tá acontecendo, porque essa primeira aparição aí desse bicho doido das ideias, ele meio que salva o pessoal ali, o Karun, a Momo e o Didi, né? Porque ele aparece ali na frente da minhoca, então os dois ficam se encarando, a minhoca e esse bicho esquisito. E aí o gato explica pra gente que na verdade um tá cancelando o poder do outro, né? A minhoca tá usando as ondas psíquicas que estão sendo canceladas pelo poder desse bicho esquisito. Então a primeira coisa que você pensa, pô, esse bicho é esquisito, mas ok, né? Ele apareceu pra salvar a nossa galera que é do bem. Mas será que é isso mesmo? Vem comigo. Se você, assim como eu, também tava com saudades do Karun se transformando, relaxa que finalmente ele voltou à ativa, porque, cara, ele não se transformou uma vezinha no primeiro episódio, mas pelo menos se transformou agora e já partiu pra cima, metendo a cabeçada a la Zidane, porque vamos falar a realidade, esse episódio tá lotado de referência de futebol. Do nada o Karun incorpora o Zidane e mete mais uma cabeçada ali na minhoca e parte ela ao meio. Só que não adiantou de nada, porque a minhoca começa a se regenerar e atacar eles. E novamente a situação vai piorando, porque quando eles começam a meter o pé dali, aquele bicho gruda no Didi de novo e começa a olhar diretamente nos olhos dele. E a real é que eu não sei se teria algum jeito de não olhar pros olhos dessa entidade, desse espírito, justamente porque ele colou na sua frente. Como é que você vai fazer? Vai fechar o olho? Aí você não consegue ver pra onde você tá indo. E eu acho que esse período do episódio é um ponto de virada, uma mudança de chave. Porque assim, eu não sei vocês, mas essa temporada, pelo menos até o segundo episódio, ela me traz uma vibe mais séria do que a primeira era. Pelo menos nos primeiros episódios. Eu não sei se vocês concordam, mas pelo menos pra mim tá muito
muito passando essa sensação de tensão, de a parada tá esquentando, indo pra um caminho que talvez a gente não estivesse esperando, e até as próprias piadas que eram muito presentes em todos os episódios de Dandadan, nesses 2 primeiros episódios não tem tido tanto, principalmente nesse segundo, aonde a gente realmente vê que as coisas estão engrossando. A partir disso a gente começa a entender um pouquinho melhor sobre o passado desse bicho, aparentemente, né? Tudo que dá a entender nessa parte é que é o passado dessa criatura aí bizarra. Essa criança que tem uma aparência super judiada, alguém que realmente está sendo maltratado e mantido sob cativeiro, basicamente, preso mesmo enquanto ele consegue olhar por uma janelinha, né? Por umas barras de grade, como se fosse uma prisão mesmo, as crianças brincando lá fora. E você vê a agonia que essa criança tá sentindo de que ela só queria estar livre, ela só queria estar ali brincando com as outras crianças, sendo feliz. Eu consegui captar bem esse sentimento de sofrimento por parte dessa criança aí, cara, que eu não tava esperando isso nesse episódio, sendo bem sincero. E essa criança que era basicamente uma prisioneira, do nada ela aparece amarrada ali pra ser triturada pela lava, né, sugada completamente pela lava do vulcão que tá em erupção, ou tá prestes a entrar em erupção, né. E é nessa parte que tudo começa a se conectar, toda aquela história envolvendo a família Quito, né, de fazer aqueles sacrifícios pro vulcão por conta do deus Minhoca, ou melhor, o deus serpente que eles chamavam, né. A gente vê os sacrifícios rolando com essa criança aí de cabelos brancos e olhos roxos sendo um deles, e é loucura, porque a criança é queimada viva, cara. É surreal, assim, essa parte. Nem parece que é um anime de Dandadan nesse momento. E é loucura porque a criança só queria ser livre. Ela só queria brincar com as outras crianças e ela foi mantida ali contra a vontade dela, claramente, como um puro sacrifício. Só que aí tudo fica meio confuso, porque a criança aparece novamente, só que, sabe, solta, livre, aparentemente. E eles mostram pra gente essa criança aparecendo na frente de outras famílias, né? Normalmente o pai e mãe e uma criança também. Só que toda hora dá uma merda. Essa criança até fica feliz por estar diante de outras crianças assim como ela. Só que toda vez que ela aparece, os pais, eles acabam se matando. É muito pesado. E por algum motivo que é meio difícil dizer qual é, as crianças são as únicas que conseguem enxergar o espírito dessa outra criança, né, de olhos roxos e cabelo branco, né, que é quem morreu ali no vulcão e provavelmente se tornou um espírito, virou outra coisa. E depois de um tempo, mais uma família se mata e a criança que sobra, ela é mais uma dessas que vai ser raptada para ser usada de sacrifício pela família Quito. Então tá tudo conectado. Essa criança que perdeu os pais basicamente vai ser enterrada pela família Quito junto com essa casa que tá sendo demolida. É impressionante como essa família Quito só faz cagada, assim, uns desgraçados completamente. Já tava com o ranço deles no primeiro episódio, agora então nem se fala. E o pobre dessa criança que a gente tá acompanhando aí do cabelo branco, a gente vai vendo ela sofrendo, chorando pela outra criança que tá prestes a morrer. Ele até tenta salvar a criança desamarrando ele, que ele tá preso na cadeira, só que ele não consegue, porque ele é um fantasma agora, ele é basicamente um espírito. Então sempre que ele tenta interagir com algo físico, ele não consegue entrar em contato com a matéria. É agoniante, pra dizer o mínimo. E aí que a gente tem outro ponto de virada no episódio, outra viradinha de chave. Meu Deus do céu. A criança começa a surtar, ela entra em contato com essa outra criança que tá amarrada e tudo meio que vai se fundindo até ele se transformar no que a gente conhece ali como o olho demoníaco, né? Como essa entidade, esse espírito maligno. Ele fala que ele não vai perdoar os humanos, que ele vai matar todo mundo. E é aí que começa o olho demoníaco a tentar possuir o Didi como hospedeiro dele. Nessa parte a gente volta pra luta que tá acontecendo, a Momo tenta ajudar o Didi com a entidade que tá ali em cima dele, esse Yonkai, só que como o Didi tá tendo essas visões do que aconteceu já na vida desse garoto, ele tenta explicar que ele não é do mal. Nessa parte do episódio a gente vê a dificuldade de tudo que tá acontecendo. Ao mesmo tempo o Didi, ele sabe de algumas coisas que todo o resto da galera não sabe, a Momo não sabe do passado dessa criança, o Okarun muito menos, a véia Turbo também não, então só o Didi tem noção de mais ou menos do que tá acontecendo. Ele começa então a conversar com esse espírito, né, o olho demoníaco, e fala que vai tentar ir lá embaixo pra encontrar alguma coisa. E é engraçado que esse bicho, né, o olho demoníaco, ele tá grudado no cangote do Didi de um jeito muito bizonho. E quando ele chega lá embaixo, no subterrâneo, literalmente, o fundo da cova dessa minhoca, o que que tá lá? Dentro de um cômodo trancado, a gente encontra o corpo original do olho demoníaco, ou melhor, daquela última criança. E é aí que o Didi começa a entender tudo. A Momo e a véia Turbo vão atrás do Didi, e quando eles chegam lá, o gato começa a explicar, não interage com esse negócio, isso aí é o olho demoníaco, ele quer te usar. O gato começa a explicar que na verdade aquilo se trata de um Yonkai que tira a vida das pessoas, né, que influencia as pessoas a se matarem, que não é um momento pra você ter compaixão por esse bicho. Só que aí que tá, ela tá falando isso porque ela não sabe da história do que aconteceu por trás com essa criança, né, pelo menos esse foi o meu entendimento, né, mas é justamente pelo Didi saber de uns pedaços ali de flashbacks do que aconteceu de verdade que ele tá tendo esse momento de compaixão, ele entende a dor, o peso e o sofrimento. Só que como eu disse antes, sempre pode piorar. A minhoca lá em cima, que tá fazendo um estrago, que tava lutando contra o Okarun, por exemplo, começa a vomitar, cuspir uma gosma laranja grudenta lá pra baixo, e vai tudo se lotando de gosma. A Momo, usando seus poderes psíquicos,
elétricos, tenta escapar dali, até chama o Didi, só que o Didi já tá, ó, nas nuvens, cara. O Didi já desmaiou, já tá ali em outro lugar. Ele vai pra outro plano. E nesse outro plano ele encontra o quê? O corpo daquela criança original de olhos roxos e cabelo branco, lá naquela jaula que ele observava as crianças lá fora, sofrendo, agoniando no chão. E o Didi faz o quê? Ele mostra compaixão, empatia por essa criança, por entender tudo o que aconteceu, pela proteção que de certa forma teve com ele, pra ele não morrer, quando ele tava vivendo ali naquela casa, toda a conexão envolvendo os seus pais. E aí ele faz uma parada muito bonita que me comprou. Eu comprei a ideia do personagem agora e eu acho que eu me apeguei um pouquinho. Ele vai e senta do lado da criança e fala: tá tudo bem, eu tô aqui agora, desculpa a demora, agora eu entendo tudo e vou brincar com você o tempo que for necessário, pra todo sempre. E a criança que tava agoniando no chão fala o quê? Finalmente você disse isso. E aí tudo começa a desandar. O espírito, a criança começa a possuir o Didi. E pra complicar mais ainda, a minhoca começa a atacar de novo com raios. A Momo tá prestes a ser comida pela minhoca e quem que aparece pra salvar? Não é o Okarun dessa vez, literalmente o olho demoníaco que já possuiu o corpo do Didi aparece pra dar um chute, cara, mas não é qualquer chute. Eu diria que é um chute a lá Blue Lock quando a animação tava boa. Mete um chutaço pra cima, a minhoca se estrambelha toda. Nossa, cara, é linda essa cena. E oficialmente a partir de agora a gente vê o olho demoníaco possuindo o corpo do Didi, realmente ele como hospedeiro. E ele já chega metendo banca falando: eu vou matar todos os humanos, se prepara que eu vou fazer disso aqui um inferno. E ele não perde tempo não é como se o vilão chegasse e falasse: eu vou fazer isso e não faz. Não, cara, ele chega, ele já sai dando a bicuda na Momo também, mesmo com o gato ali e tudo. E quando ele encurrala a Momo na parede pra questionar ali dos poderes dela, que são meio estranhos na visão dele, a minhoca que tá lá em cima lança outro raio neles e aí rola outra cena que eu achei fantástica, que é ele criando um cubo roxo, né, em volta deles de proteção pra nada atingir, e me pareceu muito, não sei se é uma referência, mas me lembrou o cubo perfeito que a gente tem em Nanatsu, que é a mesma cor, inclusive, é roxo também, ou meio rosa, agora eu já nem lembro mais. Muito maneira essa cena, cara. E como se a situação não pudesse ficar mais legal ainda, pelo menos em questão de combate, e essas cenas de luta de Dandadan que são sempre incríveis, o Didi, possuído pelo olho demoníaco, começa a falar ali algumas coisas sobre os mortos, os espíritos das pessoas que sofreram nessas casas, todo o rancor e peso das mortes que aconteceram nesses lugares não vão ser abandonados. E aí ele junta todo esse peso de morte numa bola, numa energia, ou melhor, uma bola feita de energia ruim, e vira simplesmente um poder e o cara lança um fute do nada. Por isso que eu comecei o vídeo daquele jeito, falando vem pro fute, porque a partir desse momento virou Dandadan com um crossover, né, um collab com Blue Lock, só que misturado com espíritos e demônios, porque simplesmente o Didi, possuído pelo olho demoníaco, começa a bater umas embaixadinhas e atacar a minhoca dando chute nessa bola de energia. É simplesmente fantástico, eu não tava esperando isso. Eu que sou muito fã de futebol, adorei. Inclusive é de deixar com inveja, porque a animação desse momento todo dele jogando bola, chutando essa bola de energia nessa minhoca, a animação tá muito boa. Os fãs de Blue Lock devem ter ficado malucos assistindo isso. E é nesse momento do episódio que a gente tem outra fofoca muito importante, que é a revelação que o gato faz pra gente, de que a avó da Momo sempre falou: esse garoto, o Didi, ele é um gênio. E ela repetiu isso algumas vezes, né, sobre o Didi. E a gente ficava: cara, mas como que ele é um gênio? Ele é só um idiota. E na verdade a genialidade dele estava associada ao quê? A energia que ele tinha, ou melhor dizendo, o poder espiritual que tinha dentro dele, além do físico que é simplesmente perfeito para qualquer hospedeiro. E ainda sobra pro Okarun, porque ela farpa falando: pô, eu queria ter possuído um garoto com um físico desse, e não o varapau do Okarun, que é todo magricelo e baixinho. De fato, nesse ponto ela não tá errado. Eu fiquei meio chateado que farpou o Okarun de graça, ela tem um ponto. E o Didi, depois de atacar a minhoca, depois volta ali pra atacar a Momo mais uma vez. Ele assim, ele não tá nem aí. A verdade é que o cara só quer jogar um futezinho. E quando ele prepara mais um chute de voleio, assim, sabe, de lado, bonitaço, pra atacar a Momo com a bola de energia, quem que aparece pra salvar o dia? É óbvio que ele tinha que aparecer. Tava sumido, o Okarun mais uma vez transformado e já chega hablando. Chega falando: você atacou a Momozinha, se prepara, eu não vou deixar isso passar livre não. E aí rola uma cena, cara, que é literalmente Super Campeões e outros momentos de Blue Lock, por exemplo. Os caras cruzam a perna chutando a bola ao mesmo tempo, de um jeito que eu não sei como definir, sabe? É simplesmente épico. E eles encerram o episódio dessa forma. Na boa, pessoal, olha, eu não sei mais o que esperar de Dandadan. Como vocês sabem, eu não li o mangá ainda, eu ainda não parti pro mangá, apesar de já ter os volumes. Eu tô me mantendo nessa experiência only anime nesses primeiros episódios, enquanto eu consigo segurar a minha vontade de partir pra leitura. Mas eu digo, nota 9 pra esse episódio, eu gostei muito. A minha nota pro primeiro episódio foi 7, nesse aqui 9. E como eu falei em alguns momentos da análise, eu não sei mais o que esperar de Dandadan. Porque, beleza, ao mesmo tempo que tem esse humor, que a gente já tem muito característico lá da primeira temporada, na segunda season agora, como eu disse, nesses primeiros episódios, tá com uma vibe
vibe mais séria. Ainda tem o que é a essência de Dandadan, eu diria, que são as bizarrices, mas ao mesmo tempo eles estão indo pra um caminho que eu já não sei como prever. Não que eu precise saber prever isso, mas eu também tinha dentro de mim de que realmente em algum momento o Didi teria que ter algum tipo de poder, porque não dá pros personagens ali do núcleo principal não terem algum tipo de habilidade pra lidar com tudo que acontece em volta deles. O Karun tem o poder da Véia Turbo, a Momo tem os poderes psíquicos. O que o Didi ia ter? Ele tem que ter alguma coisa também pra combater tudo, e eu acho que justamente ser tão diferente o poder dele do Karun e da Momo traz uma sensação diferente, um frescor e até uma certa incerteza, eu diria, pra conseguir chegar numa conclusão de como que vai ser essa relação deles três. Ele vai ser do bem? Ele vai ser do mal? Eu não sei, sinceramente, porque o espírito do olho demoníaco, quando ele aparece a primeira vez, antes dele estar ali realmente possuindo o corpo do Didi, ele meio que aparece pra salvar eles, né, de serem atacados pela minhoca, mas depois ele possui o Didi e ataca eles, então é meio confuso, sabe? Tô bem ansioso pro terceiro episódio, eu acho que pode ser tão bom quanto esse. Deixa nos comentários o que eu posso esperar, sem spoilers, né, se você já leu o mangá. Não esqueçam de comentar #FUT e as coisas que eu pedi lá no início do vídeo, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!